Estamos recebendo aqui com muita alegria a gerente administrativa do CISARF, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da região de Fernandópolis, a Dirce Azadinho. E a Dirce está aqui para contar um pouco, porque o CISARF está completando 20 anos. Dirce, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco, né? E ter aceito o convite para esse bate-papo. Bom dia. Eu que agradeço, né, vocês estarem dando esse espaço para o CISARF, né, que é um órgão que está completando seus 20 anos. Foi criado lá em 2003, né, junho de 2003, no governo do Adilson Campos, e veio crescendo. Todos os prefeitos que tiveram, Anabim, Okuma, Luiz Vilar, e atualmente o prefeito André Pessuto, que tem nos dado muito apoio no CISARF, todos eles apoiaram para o CISARF poder chegar, né, nessa jornada de 20 anos. Agora, Dirce, a gente estava conversando aqui, enquanto aguardávamos o início da entrevista, e você estava dizendo que a tua história mistura com a história do CISARF, porque o CISARF está fazendo 20 anos e provavelmente no mês que vem você vai completar 20 anos de CISARF também. Eu tenho 19 anos e 6 meses, eu completo esse mês, 6 meses. Então, no final do ano... Eu entrei em janeiro, no início de janeiro, dia 9 de janeiro de 2004. Então, no dia 9 de janeiro de 2024, você completa... 2004. Então, você, 24 eu completo 20 anos. Isso. E como foi essa sua chegada lá no CISARF? Olha, no seu início, praticamente você montou o CISARF, vamos colocar assim. O CISARF foi constituído, né, como eu falei, no governo do Adilson Campos, com o Dr. José Martins, né, que era o secretário de saúde da época, ele que trouxe essa ideia para o prefeito para montar, que ele tinha visto em outras cidades, em outras regiões. E foi nesse início, o Estado deixava muito a desejar, né, então o Hospital de Base já não estava tendo vaga para toda essa região agendar as especialidades, que é a responsabilidade do Estado. Então, eles montaram o consórcio para sanar essa dificuldade que tinha cardiologia, dermatologia, endocrinologia, neurocirurgia, neurocirurgião, neurologista, psiquiatria, ultrassom, né? E otorrino também tinha. Nós tínhamos com a vinda do AME, que foi tirado as especialidades, né? Que foi a cargo do AME, e o CISARF ficou com a psiquiatria, que no AME não tem, faz exames de ultrassom para as gestantes de alto risco, e a ressonância magnética também, hoje temos. E em 2014, o CISARF pegou a administração do SAMU, né? Então, hoje nós temos a administração do SAMU. Em 2014, inaugurou o CAPS-AD também, né? Esses órgãos estão sob gestão do CISARF. O CAPS-AD também é gestão do CISARF. É porque é uma gestão regional, né? Porque engloba todos os municípios, né? E no CISARF hoje, desde o início, estão Fernandópolis, Estrela do Oeste, Guarani do Oeste, Indiaporã, Macedônia, Mira-Estrela, Ouro-Oeste, Pedranópolis, Populina, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Turmalina e Meridiano. Correto. E o que você... a gente nota também, o que você atribui nesses 20 anos... Porque a gente sabe que não é fácil você fazer a gestão de interesses dos municípios para que um consórcio com essa amplitude, com esse atendimento, possa funcionar adequadamente ao longo de tanto tempo. O que você atribui aí o sucesso nesse período para que o CISARF continuasse prestando serviço para a comunidade regional? Olha, eu atribuo aos serviços prestados pelo diferencial que tem o CISARF. Os profissionais todos que nós contratamos até hoje foram bons, dedicados, entendeu? A gente conversa muito nele no sentido que a gente quer um bom atendimento, um atendimento diferenciado, entendeu? Do falar do SUS. Então, ali os profissionais, eles atendem muito bem, com muita atenção. Eu devo isso aos profissionais médicos que ali passaram, aos profissionais, funcionários do CISARF, que trabalham realmente com o coração.
Certo. Você falou do que está atendendo hoje, psiquiatria, e nós temos também angiologista e cirurgia, né? Temos o Dr. Renato Baraldi, que está com nós há muitos anos. Por que ficou vascular, se tem nome também? Porque o vascular, ele tem aquelas pessoas que têm controle de TAP, né? Tem feridas que precisam ver semanalmente, trombose. Então, é uma especialidade que não pode esperar muito tempo para agendar, entendeu? E a flexibilidade no CISARF é maior, mais rápida que no próprio ano. Alguma pergunta, Clara? Eu utilizo os serviços do CISARF, né? Que legal. Já há algum tempo, né? E eu posso falar como você está dizendo, desse carinho que o corpo médico, né, faz com os pacientes. Realmente, para se chegar a 20 anos, né, é uma longa jornada, e se não fosse de grande competência de todo esse corpo médico, de todo mundo que trabalha no CISARF, Sim, não chegaria a esses 20 anos como chegou, que é com mais elogios do que críticas. É um lugar que, para quem usa, se sente confortável, né, é sempre muito bem acolhido, né? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde, ele tem defasagem de algumas questões, e a gente sabe também que o atendimento, às vezes por ter também muita gente, acaba tendo algum tipo de reclamação, algum tipo de crítica, e a gente sabe que no CISARF tem bem pouco, justamente por esse fator humanizado. O que se deve a isso? Isso se deve, a gente está sempre, a parte administrativa, coordenação, está conversando com eles, né? Tentando mostrar para eles que nós temos que colocar do outro lado do balcão, né? Porque um dia a gente vai usar aquilo ali, nossos pais podem usar aquilo ali, né? E aí a gente tem que pensar nesse sentido, que a pessoa está indo lá, ela não está indo para brincar, ela não está indo à toa para passear, ela está indo porque ela realmente precisa, entendeu? Então, às vezes, a pessoa chega ali nervosa, alterada, e com uma conversa você acalma e ela sai dali bem mais tranquilizada e melhor. Então, esse é o nosso objetivo ali dentro. Ô Dirce, você falava que vai completar 20 anos lá no CISARF, e é interessante contar um pouco da sua história também, porque você não é funcionária de carreira da prefeitura, né? Não E você sou. passou por vários prefeitos de diferentes correntes políticas, né? Sim, passei, graças a Deus, passei. Como é que foi trabalhar com diferentes prefeitos aí numa área, e isso não é só o prefeito de Fernandópolis, prefeitos de todas as cidades da região, né? Olha, eu, graças a Deus, no começo, a gente tinha que provar para o prefeito que o CISARF era um órgão que valia a pena. Fernandópolis não custeava as demais cidades, né? Então a gente apresentava com planilhas, com gráficos, né? Que Fernandópolis não arcava com a responsabilidade dos demais, que é uma cota participação dividida de acordo com o número da sua população, e de acordo com o que pago eles são atendidos, né? E é lógico que Fernandópolis tem uma cota maior, um atendimento maior, porque Fernandópolis é bem maior que os demais. Tem município com 3, 4 mil habitantes, né? E Fernandópolis, 60 mil habitantes. Então, o que me gratifica nessa trajetória é que todos os prefeitos, em geral, eles apoiaram o CISARF. E nessa gestão do André, eu tenho até um diferencial. Ele apoia muito o CISARF. Tudo que eu vou falar com ele, ele atende, ele é muito atencioso, né? Nosso secretário de saúde, o Ivan, ele é uma pessoa maravilhosa, tem apoiado muito o CISARF, porque hoje o CISARF passa por muitas dificuldades. A gente faz um orçamento anual, certo? Só que hoje a gente não tem só funcionários com carga horária de 40 horas semanais, igual nós tínhamos no começo. Hoje, como nós temos o SAMU e a UPA também, nós temos funcionários na UPA, nós temos uma parte do RH da UPA. A UPA não daria para nós arcarmos sozinho, né? Porque o atendimento lá é muito grande, é um mini hospital, e só 7 municípios aderiram. 5 não aderiram, porque Ouro Oeste tem hospital,
Estrela tem hospital, Indiaporã tem hospital, Populina tem hospital. E São João das Duas Pontes pactuou com Estrela do Oeste. Então, ele é atendido lá no Hospital de Estrela do Oeste. Então, não tinha como o CISARF assumir toda a UPA. Então, Fernandópolis continua pondo funcionários lá, né? Porque nós não conseguimos arcar com todo o RH. E agora, em maio, nós pegamos a parte médica também. Hoje, a licitação da empresa para médicos da UPA foi feita no CISARF. Agora, como é que é estabelecida, você falou aí que de acordo com o município é estabelecida a cota de cada município no pagamento, né? E como é que é gerenciado isso aí? Os municípios têm feito a contribuição mensal disso aí? Como é que é a gestão dessa cota? Essa cota, nós temos uma divisão assim. Fernandópolis fica com 65% da despesa do CISARF. Estrela e Oeste fica com 4,4%. Populina, Macedônia, Meridiano, Indiaporã e são 5 municípios, 4 municípios ficam com 2,8%. Todos os municípios aqui. São os maiores, né? O Indiaporã, sim. Macedônia, Meridiano e Populina. Sim. Tem uma população maior, ficam com 2,8%. E os 6 menores, que é Guarani, Turmalina, São João das Duas Pontes, São João de Iracema, Pedranópolis, eles ficam com 2,5%. Então, a divisão é assim, quando aumenta no percentual de 10% dentro do que eles pagam. Perfeito. Então, quer dizer que e cada município, pela sua cota de participação, tem uma cota de atendimento. Que é distribuída entre os seus... O nosso orçamento é dividido nessas porcentagens que eu te falei. 2 paga 4%, o Fernandópolis 65%, né? E essa cota vem fixa, certo? Aí, quando chega para o orçamento seguinte, a gente pede para eles um reajuste de 5%, de 10%, devido à necessidade que nós estamos tendo. E o que eu pude ver é que nesse governo nós não tivemos dificuldade em pedir reajuste, certo? E as cotas de participação estão vindo em dia. Já tive dificuldades de passar, às vezes, 4, 5 meses sem receber de algum município, né? E a gente tem que ter aquele negócio de cortar atendimento, porque o dinheiro não está dando para diminuir nas consultas, né? Mas esse governo não tem acontecido isso, graças a Deus. O que mudou no sistema de atendimento do CISARF ao longo desses 20 anos, Dirce, que você coloca como, vamos dizer assim, uma melhoria considerável para o usuário? Olha, o que mudou no CISARF? É o que eu te falei, que ele foi criado para as especialidades que o Estado estava deixando a desejar. Com a vinda do AME, acabou essas especialidades, né? Porém, o CISARF hoje, foi como eu te falei, administra o SAMU, né? Que regionalizou, porque era só Fernandópolis, então eles estão tendo esse atendimento do SAMU. Veio o CAPS-AD, que antes do CAPS-AD nós criamos um projeto chamado SADEC, porque o Ministério Público estava exigindo dos 13 municípios o atendimento ao dependente químico, né? Que é uma coisa que hoje nós temos muito, infelizmente, e nós não conseguíamos trazer o projeto CAPS-AD porque era para mais de 100 mil habitantes. E aí a gente pegou e entrou com um projeto com o CISARF, que dava na época uma somatória de 109 mil habitantes. E antes da gente conseguir trazer o CAPS, nós criamos o SADEC, que era o Serviço de Atendimento a Dependente Químico. Quando conseguimos trazer o CAPS-AD, inaugurado em 2014, acabou esse projeto e demos início ao atendimento, né? Que é uma atenção social, psicossocial, né? De álcool e drogas. E hoje nós contamos no CAPS-AD com psicólogo, assistente social, artesão, terapeuta ocupacional, né? Tem enfermeiros, técnicos e temos médicos que ficam lá 40 horas semanais em atendimento aos pacientes. Então, nós temos um atendimento bastante humanizado também no CAPS-AD, que é um serviço administrado pelo CISARF.
Quando eu entrei no CISARF, ele tinha 8 funcionários. Hoje nós estamos com 122 funcionários. Uma empresa. Então tornou-se um grande RH também, né? É um RH muito grande. E ele se tornou mais assim, administrativo, né? Ele administra o SAMU, administra a UPA, o CAPS-AD, o próprio CISARF. E se tornou um RH com 122 funcionários, fora os médicos contratados. E aquelas pessoas que precisam de médico, a gente sabe que na história de 20 anos, e você contava para a gente aqui no intervalo, as pessoas precisavam ir para a fila para conseguir vaga. E hoje? O agendamento era feito ali mesmo, no caderno, né? Os municípios têm um dia da semana para ligar, até hoje é assim. Eles ligam e agendam suas cotas da semana, que a gente agenda semanalmente. E os pacientes de Fernandópolis, eles vinham fazer fila na porta para conseguir a vaga que eles queriam. Então era muito constrangedor isso. O paciente dormia, levava cadeira, levava travesseiro. Eu acho que você deve até lembrar disso. E, então nós tínhamos assim muita dificuldade nesse sentido. Era pouca vaga para muita população. Hoje, já graças a Deus, nós não temos isso. Hoje nós temos 3 psiquiatras no CISARF. Então, nós temos 550 consultas mês. E hoje o agendamento é feito pelo CROSS, né? Então, eles passam, por exemplo, na unidade básica. O médico vê que ele está precisando da especialidade, da psiquiatria. Então, ele coloca lá o porquê que está indo para a psiquiatria. Se é depressão, o que está acontecendo com aquele paciente. E o postinho manda essa guia para a central de saúde. E a central de saúde agenda no CROSS, que dá uma filipeta, manda a filipeta para o paciente com o dia e hora marcado para ele estar lá. Quer dizer, quando ele vai para o CISARF, ele já está com a consulta marcada. Já está com a consulta marcada. E aquele pessoal que fica de manhã lá, que a gente passa lá antes das 7, já tem gente sentada na mureta lá. Aquele pessoal são pessoal dos municípios. Ah, sim. Então, os municípios mandam, por exemplo, uma ambulância com os pacientes que vão ficar no CISARF, que vão para o AME, ou às vezes que vão levar em Rio Preto. Tem que fazer esse trajeto, cumprir o roteiro, né? Às vezes vem o ônibus do município que vai até São José do Rio Preto. Então ele deixa o paciente aqui muito cedo para poder ir lá no HB. Não precisava disso, eles já chegam com a hora marcada. Não precisava disso, eles já estão com a hora marcada ali. Então não é acúmulo, não é... Até porque a gente até tem os pacientes que faltam, tem os encaixes que a gente faz, só que a gente pede para o paciente ligar e dar o nome. Aí, sobrando a vaga, a gente liga para o paciente vir. E vocês têm muita, vamos dizer assim, desistência de consulta? Temos muita falta, sim. Infelizmente, inclusive na ultrassom... Isso atrapalha, né? Porque as pessoas deixam de ser atendidas, né? Por mais que vocês trabalhem... Até na ultrassom, foi o que eu te falei, que a ultrassom hoje, o CISARF ficou para aquelas mais para as gestantes de alto risco. Então, tem as datas certas para fazer os seus exames. Às vezes, a menina da ultrassom lá na UAC, ela agenda e o paciente não vai. E aí, ela perde por exemplo, aquele dia, ela não mandou um paciente, às vezes tinha mais paciente para ela pôr. Então, a gente até pede para os pacientes, quando eles não forem, para eles avisar com pelo menos 2 dias de antecedência que não vai. Para a gente poder dar tempo de avisar um outro paciente, porque às vezes também a gente liga na hora e quer ajudar o paciente, só que a gente vê que o paciente está precisando de um retorno, não teve a vaga dele, então a gente liga, só que ele não pode vir na hora que eu estou pedindo, né? Precisava ser feito com o mínimo de antecedência, né? Isso a gente sofre muito, porque, por exemplo, nossos psiquiatras, eles recebem pelas consultas atendidas, não é um valor mensal cheio. Se ele atender 10 pacientes, ele vai receber por 10, se ele atender 20, ele vai receber por 20. E nós temos 2 profissionais que vêm de Rio Preto. Então, às vezes, ele que nem o Dr. Daniel Briante, é o médico que está com nós aí ao longo de quase 10 anos. A licitação dele já é a 2ª licitação. Acho que acaba daqui 1 ou 2 anos, o segundo período de 5 anos. Ele atende 30 pacientes na quinta e 30 na sexta. Porque não dá para ele vir todo dia de Rio Preto aqui, né? O custo fica alto para ele. E às vezes desses 30, vem 20, 25.
E para ele fala, ó, gente, para mim não tá ficando compensatório, porque eu venho para uma agenda de 30, os pacientes não vêm. Quer E dizer, é isso que eu falo, às vezes a ele gente só- liga pro paciente que tá ali na demanda, tá aguardando um retorno, mas ele não pode ir na hora. Então, aquele paciente que não vai, avisa a gente com antecedência pra gente colocar outro no lugar. É pensar sempre no outro, né? Sempre Que tá pensar no precisando, próximo. alguém tá precisando de É isso, a atendimento. gente precisa muito, né? Pensar no próximo. E na área do médico angiologista e cirurgião? O médico angiologista, ele ficou, o vascular, por quê? Como eu te falei, às vezes o AME, ele tem uma agenda muito dificultosa, porque tem muita gente Muita marcando gente. ali. E o vascular, ele ficou no CISARF para atender esses pacientes que faz controle de TAP, né? A cada 15 dias tem que estar controlando para controlar a medicação, né? Que eles tomam, por exemplo, o Marevan. O Marevan, às vezes você está tomando um comprimido, afina muito sangue, você tem que diminuir. Então, tem que ter o controle com o vascular. E também para aquelas pessoas que têm muitas feridas, precisa de estar vendo, estar acompanhando, pessoas com trombose, né? Que tem um acesso mais rápido ali no CISARF E com tem o muito vascular. atendimento? Qual a cota que vocês atendem ali? Ele nessa atende 200 pacientes mês. 200 pacientes mês? 200 pacientes mês. Quer dizer, são duas áreas bem, vamos dizer assim, com um grande fluxo de pessoas, né? Sim, O que mostra a importância do CISARF na vida dessas pessoas, né, sim. Dirce? A procura é muito grande. E se não fosse o CROSS, nós teríamos ainda aquelas filas, né? O CROSS veio para ajudar bastante. Né? O paciente, que nem na psiquiatria, ele tem direito a uma consulta, no máximo 2 retornos. Aí ele volta para o postinho para fazer um acompanhamento da medicação no postinho. Quando o médico do postinho, por exemplo, com 2, 3 meses, acha que precisa reajustar, acha que precisa voltar, ele encaminha novamente para o CISARF. Com isso, a gente tem o fluxo para atender todo mundo. Agora, Dirce, vocês estão ali na rua Sergipe há quanto tempo já? Faz tempo, né? Desde 2014. Desde 2014. Antes era aqui na Manuel Marques Rosa, Ele foi inaugurado na Central de Saúde. no Central de Saúde. Aí em 2007, em 2003, né? 2007, nós descemos, tivemos que sair da Central e fomos lá para esse prédio, o antigo Piccolo Hotel, né? Que o proprietário reformou, pintou, tudo bonitinho. Só que com o passar dos anos, o prédio antigo começou a rachar as paredes, o bombeiro começou a não querer dar o alvará, devido à estrutura do prédio, era forro de madeira ainda, né? Certo. Ele queria que trocasse aquele forro, porque é perigoso. E o proprietário não tinha condições de fazer as adequações que a gente precisava. Aí nós viemos para esse prédio na Rua Sergipe, que na época era de um empresário da cidade, que ele fez tudo que a gente pediu para ele, a quantidade de sala, um salão maior. Ele já fez para atender o CISARF. Para atender o CISARF. Ele fez a reforma de uma casinha que tinha ali, né? Para atender o CISARF, que esticou até o final do terreno dele. Então ficou meio assim... É um labirinto aquilo ali. Aham. E aí a recepção nossa aí está pequena já para o nosso Está atendimento. pequeno. Mas eu ouvi dizer que vai voltar para a Central de Saúde, né? O prefeito André Pessuto está querendo que a gente volta. Ele quer que a gente volta, está arrumando o prédio da Central, né? Já mexeu em todo o telhado do prédio. Ele quer que a gente volta lá para a Central de Saúde, que é um lugar mais amplo, mais Sim. centralizado. E até as pessoas que chegam um pouco antes, né? Aqueles Tem uma que cobertura. Tem uma cobertura para se proteger, né? Verdade. Porque às vezes chegam, né? Não por vontade deles de chegar cedo, Exato. mas às vezes chega com um chuvisqueiro, com chuva, tem que ficar correndo no toldo dos vizinhos lá, né? Exato. Clara, tem alguma questão para fazer para a Dirce? Não, somente parabenizar pelos 20 anos do CISARF. Muito. Ela e obrigada. o CISARF, né? Né? É o CISARF. Ela e o CISARF. É o CISARF, porque a Dirce está quase no final da sua trajetória. Eu espero que fique anos aí o CISARF. Ô, Porque Dirce, nesse período de 20 anos do CISARF e você ali no comando, né? Que mostra exatamente a sua competência, porque ninguém permanece tanto tempo num posto, passando por diferentes prefeitos, né, se não tivesse exatamente essa competência.
né? Não conseguisse fazer o CESARF funcionar como deveria funcionar e como funciona. Então, isso por si só é uma vitória sua, né? De ter passado por tantas gestões. Eu penso assim, né? A criação que a gente teve sempre foi dedicação total no que a gente faz, né? E fazer com amor, né? A gente tem que fazer com amor. Eu amo o meu serviço, apesar que a gente tem muita dor de cabeça, né? Muita, porque agora ele é muito amplo, licitações, processo trabalhista que às vezes vem. Então, mas eu amo o que eu faço. Sempre me dediquei, me doei, né? Porque é satisfatório. O que é satisfatório ali? É você ver a satisfação do rosto do paciente sair dali de dentro, ele sair te dando tchau e agradecendo, entendeu? Paciente que às vezes vai lá na tua sala, te dá uma manga de presente pelo atendimento prestado e você não fez mais do que sua obrigação. Mas ele está querendo te dar um carinho, principalmente pacientes que moram em zona rural, nos municípios, fazem isso. Leva banana, leva de agradecimento, quer fazer um agrado, né? Então, às vezes, muita gente fala assim, aquele que dá as coisas consegue. Não é assim, porque hoje é pelo CROSS. Não é nós que agendamos eles, não é nós que arrumamos uma vaga para eles. Isso é a gratificação deles mesmo. Então, é muito satisfatório isso. A pessoa se sente... ele tem esse lado, né, de querer manifestar a gratidão dele de uma forma... De uma forma carinhosa. Né? Ele está dando aquela manga com carinho, né? Exatamente. É igual o aluno que levava a flor para a professora, né? Levava a maçã para a professora. Né? Isso é muito gostoso, é gratificante, né? Dia, assim, em algum momento desses 20 anos, você chegou a temer o fechamento do CESARF? Sim, porque no começo, né? Por exemplo, quando o Rui entrou, ele queria que eu provasse com gráficos, com planilhas, que Fernandópolis não arcava com os outros municípios, que eles mesmos pagavam pelos seus atendimentos. E a gente provou para ele que realmente o consórcio, os municípios são atendidos naquilo que eles pagam. E às vezes Fernandópolis sai até beneficiado, porque às vezes o paciente que faltou do município tem um de Fernandópolis tentando uma vaga e ele é colocado, né? Porque até os municípios pedem também para os seus pacientes, porque eles perdem a vaga. Porque não tem jeito de eu substituir essa vaga de hoje amanhã, né? Porque amanhã eu já tenho todos os pacientes agendados. Exatamente. Né? Então, o paciente ele tem que fazer de tudo para ele não faltar, porque ele e o município acaba perdendo, né? Porque a gente não deixa o médico sem atendimento. Se eu tenho outro paciente que também está precisando, não tem vaga, eu encaixo aquele no que faltou, né? Então, tem dia que não falta ninguém, mas tem dia que falta, por exemplo, dia de chuva, dia de frio, falta bastante gente. Bom, e na sua perspectiva, assim, quando você olha para o futuro, qual é o futuro do CESARF? Você acha que tem longa vida? Eu espero que tenha longa vida, né? Por mais que a gente... eu tenho muito medo, vou ser honesta e sincera, eu tenho muito medo do fechamento do CESARF devido a tanto processo trabalhista. Você pergunta para mim, por que processo trabalhista? O pessoal que trabalha com 12 horas, em lugares de urgência e emergência, às vezes ele está fazendo uma ocorrência longe, não tem como ele voltar, né? Para passar, por exemplo, o dedo no horário 7 horas, 7h30, ele está lá na rodovia. E o que aconteceu? Muitas denúncias que passavam da hora, e aí foi se tornando assim, ações trabalhistas, entendeu? Teve alguns motoristas que tinham serviço em 2 lugares, por exemplo, e o Tribunal de Contas apontou. Então ele teve que escolher um lugar. Ele escolheu, por exemplo, a prefeitura, que ele estava em Santa Albertina, ele escolheu o SAMU de Jales, e decidiu sair do CESARF. Só que depois ele entra na justiça contra o CESARF, que foi demitido. Ele não foi demitido. Ele foi apontado e solicitou demissão. Entendeu? Então, isso eu temo por causa dessas ações trabalhistas, né?
que vem gerando uma despesa muito alta para eles. Porque o CISARF ele tem as contas também verificadas pelo Tribunal de Contas. Pelo Tribunal de Contas, é auditado anualmente. Todos os anos vem o Tribunal de Contas e o CISARF não teve uma conta desaprovada até hoje, graças a Deus. Isso mostra muito Nós exatamente. temos só a prestação de 22 agora para ser auditada e até 21 já foi aprovado. Durante o período da pandemia, como é que foi o atendimento no CISARF? O CISARF nunca parou. Né? Na parte de consultas psiquiátricas, os médicos faziam online com os pacientes. Os que queriam vir na consulta, vinham. Né? A gente fazia o distanciamento, inclusive poucas cadeiras na recepção. E na parte de ultrassom não tinha como a gente suspender, porque foi o que eu te falei, era ultrassom de alto risco. Como que eu vou? A gestante tem que fazer o seu morfológico, tem que fazer o seu translucência nucal, que é aquele que vê todo a medidinha do corpinho do bebê. Uhum. Então, não tinha como a gente suspender. Então, nós não paramos. Trabalhou direto. Trabalhamos direto. E que você continue trabalhando direto também, tá? Obrigada pela atenção de vocês, obrigado pelo espaço. Porque né? parabéns mesmo, porque eu até comentei com a Dirce aqui, antes de começar a entrevista, que também tinha na prefeitura o senhor Alfredo Scarlatti. Ele era o tesoureiro da prefeitura, vamos dizer assim, né? Usar essa palavra. Hoje é secretário da Fazenda, né? Mas ele era o tesoureiro da prefeitura, era o homem que controlava o cofre da prefeitura e que os prefeitos ouviam muito, né? Muito. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Quando eu entrei, ele estava na prefeitura. Então, realmente é uma pessoa maravilhosa. E ele passou por várias administrações. Se tinha um cargo que ninguém mexia, era o do seu Alfredo Scarlatti. E agora descobrimos outro, que é da Dirce Cipaldi Azadinho, né, que está lá há 20 anos também. Eu agradeço. São raridades hoje numa gestão pública. E eu agradeço a confiança que todos eles tiveram em mim, né? E desde o primeiro dia de trabalho eu sou a mesma. Eu dou a mesma dedicação que eu dava no início. Porque foi o que eu te falei, eu amo, parece que o CISARF agora corre nas minhas veias, né? CISARF é minha segunda casa, minha primeira casa, na verdade. Passa mais tempo lá, né? Na verdade, eu almoço lá mesmo, porque a gente tem várias coisas para resolver, às vezes as pessoas procuram a gente, então eu gosto de estar sempre presente, isso é de mim, entendeu? E a minha casa mesmo é a minha segunda moradia, a minha primeira é o CISARF. Muito bem. Dirce, e o bacana de tudo isso aí, e que você mostra nesse trabalho, é que não precisa ser funcionário concursado nem de carreira para prestar um bom serviço. Não. Né? Você está lá, você se mantém pela sua competência. Eu penso assim, o cargo comissionado, muitas pessoas acham que tem a costa quente, né? Não precisa trabalhar muito, não sei, muitos são assim, mas a maioria acho que não. Ele tem que agradecer porque eu não prestei um concurso, né? Eu não sou efetiva, então eu tenho que me dedicar. E eu acho que todos os comissionados deveriam pensar assim, que hoje em dia eles olham muito a competência do profissional, a dedicação do profissional. É lógico que se eu desse muito trabalho, eu não estaria mais lá. Então, como que eu penso? Eu penso que eu tenho que resolver o problema para eles e não dar problemas. Essa foi a minha maneira de trabalhar. Então, eu acho que com isso eu consegui conquistar a confiança de cada um deles. Tá certo. Dirce, foi um prazer conversar com você. Prazer foi meu. Parabéns pela Obrigada. tua história com o CISARF, parabéns ao CISARF e a toda a turma lá e continue assim. Obrigada.